Queridos amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 24 de novembro de 2024, em nossa série Encontros com a Paz. Semanalmente fazemos um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do nosso querido médium Chico Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 146, que tem como título Seguir a Verdade. Emmanuel coloca uma passagem de Paulo na sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 15, em que ele diz: Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Olha que bonita mensagem. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 15, referente ao livro Pão Nosso, capítulo 146, que tem como título Seguir a Verdade. Emmanuel diz: porque a verdade participa igualmente da condição relativa, inúmeros pensadores enveredam pelo negativismo absoluto, convertendo o materialismo em zona de extrema perturbação intelectual. Como interpretar a verdade se ela parece tão esquiva aos métodos de apreciação comum? Alardeando superioridade, o cientista oficioso assevera que o real não vai além das formas organizadas, à maneira do fanático que só admite revelação divina no círculo dos dogmas que abraça. Paulo, no entanto, oferece indicação proveitosa aos que desejam penetrar o domínio do mais alto conhecimento. É necessário seguir a verdade em caridade, sem o propósito de encerrá-la na gaiola da definição limitada. Convertamos em amor os ensinamentos nobres recebidos. Verdade, somada com caridade, apresenta o progresso espiritual por resultante do esforço. Sem que atendamos a semelhante imperativo, seremos surpreendidos por vigorosos obstáculos no caminho da sublimação. Necessitamos crescer em tudo o que a experiência nos ofereça de útil e belo para a eternidade, com o Cristo, mas não conseguiremos a realização sem transformarmos diariamente a pequena parcela de verdade possuída por nós em amor aos semelhantes. A compreensão pede realidade, tanto quanto a realidade pede compreensão. Sejamos, pois, verdadeiros, mas sejamos bons. Essa mensagem de hoje do livro Pão Nosso nos traz aí uma reflexão muito profunda com relação às inúmeras verdades que costumeiramente apregoamos ao longo da nossa caminhada. Nos deixamos envolver tão facilmente com o egoísmo do conhecimento exagerado que acreditamos, de uma maneira geral, que a verdade ela é exclusiva nossa. Emmanuel coloca aqui o exemplo do cientista, como também o exemplo do fanático. Alardeando superioridade, o cientista oficioso assevera que o real não vai além das forças organizadas, ou seja, de tudo aquilo que ele pesquisou e encontrou.
a maneira do fanático, que só admite revelação divina no círculo dos dogmas que abraça. Aquela pessoa que abraça uma determinada religião se torna fanática e somente aquilo é que existe e o restante é mentira. Mas o mais importante, que particularmente achei nessa mensagem, é quando Emmanuel diz: é necessário seguir a verdade em caridade, sem o propósito de encerrá-la na gaiola da definição limitada. Porque nós sabemos que, mesmo com toda a transformação mundial, da globalização, do progresso, das inúmeras redes sociais que hoje fazem parte da nossa vida, do progresso coletivo, que infelizmente ainda abraça somente a poucas pessoas, deixando de lado aquelas que são mais necessitadas e pobres, a grande verdade, que é essa verdade envolvida com a caridade, ela não nos oferece somente um crescimento intelectual, mas ela transforma-nos espiritualmente, no sentido de fazer com que a nossa verdade, aquilo que aprendemos ao longo da caminhada, com os mais variados problemas e dificuldades que a vida nos apresenta, ela faz com que auxiliemos as outras pessoas, ajudando-as também a encontrarem a sua verdade. Todos nós vivemos momentos difíceis ao longo da caminhada. E muitas vezes nos defrontamos com a situação da verdade verdadeira ou daquela verdade que não seja tão verdadeira. E em muitos momentos, por uma questão até mesmo de uma certa ignorância da nossa parte, por uma certa falta de fé e de confiança naquela religiosidade a que abraçamos, no nosso caso, espíritas, na confiança e na fé nos benfeitores espirituais, acabamos optando por aquela verdade não tão verdadeira. E com isso, achando que vamos melhorar a nossa caminhada, que vamos resolver os nossos problemas, muitas vezes ali na frente acabamos complicando ainda mais a situação. Sorte nossa que neste meio de caminho encontramos amigos, encontramos pessoas que nos alertam e que muitas vezes são amparados pelos benfeitores espirituais que nos ajudam, que em comunhão com os benfeitores espirituais daquele familiar, daquele amigo, através daquele amigo, trazem até nós um alerta para que mudemos o roteiro da nossa caminhada, do nosso pensamento, dos nossos sentimentos, das nossas palavras e também das nossas ações, para que voltemos a nos recolocar naquela postura da verdade verdadeira, daquela que realmente não está fechada simplesmente numa gaiola, limitando-se àquilo unicamente. A verdade verdadeira é aquela que faz com que nós, ao aprendermos uma nova coisa, ou a reaprendermos algo que já tínhamos observado ao longo da caminhada, oferece-nos a possibilidade de ampliar este conhecimento. Aquele conhecimento que, a princípio, junto com esta verdade, oferece-nos uma enorme claridade aos olhos, se bem utilizado, como diz Paulo aos Efésios, ela pode ser transferida àqueles que estão ao nosso redor, como um exemplo de vida. Porque diz o ditado popular que muitas vezes as palavras se vão com o vento, mas os exemplos permanecem alicerçados
na nossa existência e na nossa vida. Então vejam como que seguir a verdade, como diz Paulo, crescendo em tudo naquele que é a cabeça. E quem é a cabeça de tudo? É o Cristo. Me lembro de uma conversa com o nosso querido Richard Simonetti, já desencarnado, lá de Bauru. Ele dizia que sempre naqueles momentos mais difíceis da nossa vida, nós deveríamos nos fazer uma única pergunta: se Jesus estivesse no meu lugar, ou no nosso lugar, como ele agiria? Se Cristo estivesse no nosso lugar, no meu lugar, como ele agiria? Porque, na realidade, o que que nós vamos receber como resposta da nossa consciência? A postura de Jesus perante aquela situação. E, normalmente, a postura de Jesus estaria inteiramente voltada à caridade, ao bem. A postura de Jesus estaria definitivamente envolta no bem ao próximo. Por isso que, no fim, Emmanuel fala: necessitamos crescer em tudo o que a experiência nos ofereça de útil e belo para a eternidade. Tudo que a vida nos oferece é para o nosso aprendizado. Tudo, absolutamente tudo. Aquilo que está na nossa programação reencarnatória ou aquilo que muitas vezes é decorrente do uso do nosso livre-arbítrio, seja um uso bom ou um uso ruim. Mas tudo deve ser encaminhado como uma experiência útil e bela para a eternidade, e não simplesmente para aquele momento. Porque se fizermos com que aquilo seja uma experiência útil e bela só para aquele momento, estaremos colocando numa gaiola a verdade e a caridade. Quando transformamos aquilo em algo aberto, benéfico para a eternidade, não será apenas para nós, mas será também para todos aqueles que fazem parte da nossa caminhada. E ele continua: mas não conseguiremos a realização sem transformarmos diariamente a pequena parcela de verdade possuída por nós em amor ao semelhante. Que é justamente isso que disse. Ou seja, transformar aquilo que recebemos como verdade, como conhecimento, como aprendizado, como experiência útil e bela para a eternidade, para todos aqueles que fazem parte da nossa vida. E entendermos de uma forma definitiva que nós ainda estamos muito longe de conhecer toda a verdade. Os acontecimentos belos, como os acontecimentos trágicos, passam muitas vezes pela nossa análise, pelos nossos olhos, pelos nossos sentimentos, mas estamos perfeitamente longe ainda de conhecer a essência de tudo aquilo. Tanto naquilo que seja bom, como aquilo que muitas vezes nos pareça ruim, há no coletivo do universo, no coletivo do nosso planeta, um propósito de Jesus, um propósito dos benfeitores espirituais. E nós devemos arrancar daquilo, o ruim ou o bom, aquilo que seja útil, aquilo que seja belo, para que eu possa aprender, educar-me ou reeducar-me e automaticamente transferir este conhecimento, esta verdade aos meus semelhantes, em forma de caridade. É justamente isso que Paulo diz aos Efésios. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça,
Cristo. Então, Paulo tinha conhecimento disso. Vejam como é interessante. Paulo era uma pessoa extremamente inteligente. Era um doutor da lei. Ele não era uma pessoa qualquer. Ele era uma pessoa muito importante na sua sociedade. E mesmo depois, tornando-se cristão, foi recolher-se para estudar e aprender os ensinamentos que Jesus havia deixado. E transformou esta verdade não como algo exclusivo para ele, mas tomou a consciência de que era necessário repartir esta verdade. E Paulo reparte esta verdade em forma de caridade. Não pressionou a ninguém, não teve que perseguir ninguém, não teve que matar ninguém, não teve que exigir nada de ninguém, simplesmente de forma espontânea, foi expor a verdade adquirida. Observou que aquela verdade adquirida era para ele algo útil e belo, não só para aquele momento, mas para a eternidade, porque Paulo compreendeu a eternidade. Consequentemente, pegou aquela verdade e a transferiu para inúmeros povos, para inúmeras cidades, para inúmeras pessoas. E quando Emmanuel termina dizendo a compreensão pede realidade, tanto quanto a realidade pede compreensão. Sejamos, pois, verdadeiros, mas sejamos bons. E isto é muito comum, aquelas pessoas que eu sou verdadeira, eu falo mesmo, não deixo para depois, o que tiver que falar eu falo agora, falo na lata. Será que estamos sendo verdadeiros e bons? Ou será que estamos querendo só ser verdadeiros, expor a nossa verdade, muitas vezes humilhando ao outro e deixando de ser bom? Sejamos, pois, verdadeiros, mas sejamos bons. E ser bom é pegar essa verdade, né? Vamos repetir, é pegar essa verdade e oferecê-la em forma de caridade aos nossos semelhantes. Porque aquilo foi útil e belo para mim, para a minha eternidade. Então, saber dosar esta verdade e oferecê-la ao próximo. Compreensão pede realidade. Eu tenho compreensão das coisas. Consequentemente, entendo a realidade que me cerca. Tanto quanto a realidade de tudo que me cerca pede compreensão. Porque nem sempre eu vou encontrar pela frente flores. Nem sempre vou encontrar pela frente caminhos lindos e maravilhosos. E mesmo assim, nos momentos difíceis da caminhada, que nós nos utilizemos da verdade com Cristo. Às vezes, erramos, falhamos, até mentimos. Não nos culpemos por causa disso. Não nos tornemos perseguidores de nós mesmos por causa disso. Nós estamos aprendendo. E como o acaso não existe, a lição não nos vem à toa. Ela vem para nos ensinar uma nova verdade, uma verdade com o Cristo, para que sejamos leais conosco mesmo, verdadeiros conosco mesmo, tornando isso útil e belo para a nossa eternidade. Assim, agindo, pensando, sentindo, falando, nós estaremos aptos
a dividir com aqueles que nos servem. Então, fica aí o nosso estudo, a nossa reflexão de hoje. Livro Pão Nosso, capítulo 146, Seguir a Verdade. Quero aproveitar neste momento, antes de fazermos o encerramento, e deixar aqui uma prece para todos nós, para o encerramento, né, do nosso domingo, da nossa semana, e preparando-nos para uma próxima semana que se inicia, a última de novembro. Estaremos aí adentrando o mês de dezembro, o último deste ano de 2024, mais um ano em nossa vida, e que esta oração, chamada oração da gratidão, ou oração de gratidão, ela nos ofereça neste instante paz e tranquilidade, harmonia, alegria, felicidade, que ela nos traga bem-estar e que ela ofereça para nós e para os nossos entes queridos tudo aquilo de bom e de melhor, e todos esses espíritos que estão nos acompanhando, eu aqui e você aí na sua casa, que eles possam se aproveitar deste momento de prece para nos auxiliar naquilo que necessitamos, principalmente no bom entendimento da lição que nos foi trazida hoje. Oração de gratidão. Ela foi escrita por Lúgero Souza e ela diz assim: Obrigado, meu Pai, pelo dom da vida. Obrigado por todas as vidas que já tive na carne. Obrigado pelos meus pais e parentes que me antecederam. Obrigado por minha família, amigos e irmãos a caminho, porque bem sei que estás em mim e em todos eles. Obrigado pelo seu amor infinito, quando me tira do comodismo, trazendo-me dificuldades que, na verdade, são oportunidades para o meu crescimento intelectual e moral. Obrigado pelas pessoas difíceis que me ensinam a ser mais paciente, tolerante, humilde e benevolente. Obrigado pelas pessoas que me amam, tolerando-me, aceitando-me e não me julgando. Obrigado por mais um dia de sol, de chuva, de raios e de ventos que trazem o equilíbrio da natureza, purificando a atmosfera, queimando os miasmas produzidos pelos homens e também por mim mesmo. Jesus, Mestre maior, obrigado pelo seu evangelho de luz, que nos tira das trevas da ignorância e nos traz para a luz da felicidade eterna. Bons espíritos, obrigado pela compreensão, paciência e tolerância, e que eu possa também proceder dessa forma com meus irmãos que estão a caminho comigo. Obrigado a todos que, de alguma forma, me ajudam a ser cada dia uma pessoa melhor. Amando e perdoando, assistindo e não julgando, porque somos todos filhos de um mesmo Pai, que nos ama igualmente, a todos, indistintamente. Obrigado, Pai, Senhor da vida. Então fica aqui a nossa gratidão a Jesus, Deus e a todos os benfeitores espirituais por este momento. Agradeço a você pelo seu carinho, pela sua bondade, e que a paz permaneça nos nossos corações, hoje e sempre. Um bom final de domingo, uma boa semana, e não se esqueça, daqui a pouquinho, às 20 horas, a nossa série Estudo Sistematizado. Estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Um forte abraço, uma boa semana e que Jesus nos abençoe. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um abraço e até o próximo domingo.